Quero saudar a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre as missões, a história das missões num país chamado Moçambique. Mas antes eu gostaria que nós lêssemos no Evangelho que escreveu Lucas, ou seja, Marcos 16 e 15. Marcos 16 e 15. Todos encontraram? Diga amém. Mateus, Marcos e Lucas, é o segundo evangelho do Novo Testamento. Então diz assim, Jesus falando, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Podem sentar. Esse é o ide glorioso do Senhor. Ele nos manda ir a todo o mundo, não ficar restrito somente a Jerusalém, mas ele mandou sair para Samaria e até os confins da terra. Nós temos uma grande dívida com o povo africano. Esse povo, muitas etnias vieram para o nosso país e eles ajudaram a formar nossa nação. Nossas veias correm sangue africano. Nós temos que amar esse povo. Eles construíram esse país com o seu trabalho, com sua dedicação, mesmo que tenham vindo aqui à força, escravizados, infelizmente, não é? A história humana é uma história triste, penosa, dolorosa, e foi muito dolorosa para o povo africano escravizado que veio em navios negreiros para esse país. Mas nós temos uma dívida com eles. E essa igreja tem hoje um braço lá num país da África, que é Moçambique. Tem também uma mãozinha lá no Quênia. E assim a gente está trabalhando. O trabalho de uma igreja não é só abrir vários templos na sua cidade e se tornar grande aos olhos humanos. A maior missão da igreja é proclamar o evangelho. E é assim que nós devemos fazer. Antes de nos preocuparmos em abrir várias congregações. Tudo tem o tempo do Senhor. Mas a obra missionária é tempo de fazer. Você aceitou Jesus como Salvador agora? Agora mesmo já tem que sair como missionário a proclamar o evangelho. O que de graça nós recebemos, de graça nós devemos também dar. Se nós recebemos a graça do evangelho, nós não podemos ficar calados. Se nós temos agora a certeza de morar no céu, de estar com Jesus, pela mensagem que aceitamos no coração, devemos partilhá-la com o mundo. Eu gostaria que os irmãos colocassem já os slides. Sim, pronto. Nós vamos falar sobre a missão no país de Moçambique. Como é que começou esse trabalho? A gente vai fazer um apanhado histórico. Como é que foi a evangelização nos seus primórdios e como é que está a evangelização hoje? Não é? É um país bastante rico. A gente vai primeiro mostrar aqui, a gente tem que situar geograficamente, porque eu sei que muitos que estão aqui em casa não têm ideia de onde fica esse país. É no continente africano. Mas
como é que é esse país, onde é que a nossa missionária está? Aí a gente vai localizar hoje. Aqui em cima de mim é mais fácil de localizar, né? Então eu vou chegar aqui, né? Ali para mim está pequenininho aqui. Eu não sei se é porque eu estou mais perto. Tem condições de ampliar mais? Não, né? Pronto, vamos ver ali o mapa de... Pronto, o mapa de Moçambique. Moçambique é um país que fica, olha, no sudeste do continente africano. E essa nação, ela é dividida em 11 províncias. Nosso país é dividido em estados. Lá chama-se províncias. São 11 províncias. As 3 províncias do norte, que são essas que estão aqui acima, ó, que é Niassa, Cabo Delgado e essa Nampula. Gravem esse nome aqui, Cabo Delgado, que no final nós vamos passar aqui um vídeo de uma cena que corta o nosso coração, acontecido recentemente com a igreja cristã lá. A parte central de Moçambique é formada pelos estados da Zambésia, Tete, Manica e Sofala. Sofala é justamente a província que a nossa missionária Cristina, ó, nessa pintadinha aqui, ela aumentou. Pronto, Sofala aqui, que está de laranja. A capital é Beira, tá vendo? Bem no litoral. E ela, Cristina, vive aqui, ó, nesse distrito chamado de Dondo. É aqui exatamente que vive a nossa missionária Ana Cristina, certo? E levantando mais um pouquinho a imagem, nós temos os estados do sul. Aí não vai dar para ver, porque eu só estou vendo a região central de... os nomes são difíceis, viu? Então, aqui tem, ó, a região... Tirou. Pronto. A região central, que vai aqui até Sofala, e nós temos a parte sul do país, que é formado por Gaza, Inhambane, e Maputo e cidade de Maputo, que é exatamente onde fica a capital do país, certo? Essa região aqui, o sul do país, é mais desenvolvido. A região norte, que é formada por aquelas 3 províncias, não é? Que é Niassa, Cabo Delgado e Namputo, são as regiões mais pobres do país. E é justamente nessa área que há uma maior concentração de muçulmanos e onde a igreja cristã sofre também maior perseguição. E o vídeo que eu vou mostrar é um fato acontecido recentemente com uma igreja cristã nessa área. Então, é a parte ainda de maior perseguição. Então, como é a área mais pobre, certo? Menos desenvolvida, também é mais sujeita a maiores perseguições, até porque tem grupos religiosos que hostilizam o cristianismo, como o islamismo, não é? Então, a cidade, o país de Moçambique, ele é um país rico, de uma beleza muito grande, riquezas minerais, foi muito explorado com pedras preciosas, mas, como nosso país também foi como colônia, né? Então, o período de colônia que passou Moçambique foram bastante explorados e o povo, ainda hoje, vive em muitos problemas econômicos, sociais, certo? Então, é uma nação pobre, embora tenha uma área, a região sul seja a mais rica do país, mas a parte central e principalmente a norte é muito carente. Há muita discrepância econômica, certo? Enquanto a renda per capita é maior no sul, do outro lado é muito pobre. E a gente vai ver nos relatos da nossa missionária o trabalho que ela faz com crianças, principalmente adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, faixa de
12, 13, 14, 15 anos. É muito triste como vivem essas meninas. Elas são obrigadas a se prostituírem para levar mantimento para casa. Então, ela trabalha com este grupo de adolescentes, e todas elas sofreram abuso sexual. Então, é um fato triste, lamentável, doloroso, não é? Porque as proteções à criança e ao adolescente ainda precisa chegar nesse país. Nós temos muito a fazer ainda por esta nação. Então, Moçambique é um território rico, é também um território composto por diversos grupos étnicos. Então, veja, como é um grupo com muita variedade de grupos étnicos. Veja, a língua oficial do país é o português. Por quê? Moçambique foi colonizado por Portugal. Então, a língua oficial é português. No entanto, fala-se em Moçambique hoje 43 dialetos. Então, o povo, na prática, no dia a dia, não fala português. Principalmente na zona rural e tudo, eles falam o dialeto deles, certo? Que é forte, a cultura africana, moçambicana é muito forte. Nós vamos ver ao longo da nossa preleção aqui, ver como essa tradição cultural deles é forte. Então, eles preservam os costumes e a língua, os dialetos dele é bem valorizado, sim. Então, por ser um país com muitos grupos étnicos diferentes e com tantos dialetos, isso também dificulta, pode colocar o próximo, dificulta também a evangelização no país. Então, a evangelização em Moçambique é um fenômeno complexo e multifacetado, certo? Por quê? Justamente ele é complexo, porque com tanta variedade de dialetos, de grupos diferentes, não é? Isso traz implicações profundas da cultura social, política. E isso também, eu coloquei ali justamente, olha, são 43 dialetos locais. Então, tudo isso dificulta essa evangelização em Moçambique. Nós vamos examinar ao longo disso daí todos esses fenômenos, as atividades missionárias, começando desde a chegada dos europeus em Moçambique, então, até os dias de hoje, certo? Então, a evangelização em Moçambique começa exatamente no século XV e XVI. Então, esses séculos aí, 15 e 16, é onde dá o início das evangelizações em Moçambique. A evangelização em Moçambique, diz, tem suas raízes na era das explorações marítimas europeias. Então, como no Brasil também, aqui foi um europeu, um português, que chegou ao Brasil dizendo que ia para as Índias, não é? Pedro Álvares Cabral. Bom, eu acho que ele queria vir mesmo para o Brasil, né? Já há historiadores que dizem que eles realmente queriam era vir para o Brasil e não para as Índias. Mas a rota de Vasco da Gama era encontrar um caminho para as Índias. E é nesse percurso de Vasco da Gama, em 1498, que ele chega ao litoral de Moçambique. O objetivo não era evangelístico, não era de evangelização. Muito embora a gente sabe que em todos esses navios, na era da exploração marítima, eles não vinham sozinhos. Sempre havia ali a presença religiosa nos navios. Como aqui na vinda do Brasil, Pedro Álvares Cabral trouxe com eles também religiosos da ordem dos jesuítas. Na África não foi diferente. Nas embarcações de Vasco da Gama, quando ele vai para as Índias, ele se detém em Moçambique. O objetivo era comercial, no entanto, ali já é uma abertura para a entrada dos primeiros missionários em Moçambique. Não é? Então, os primeiros missionários que entram em Moçambique são missionários católicos, certo? Da ordem de São Paulo
e da ordem e da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus são os jesuítas, que nós conhecemos bem, que abriram aqui no nosso país muitas escolas, hospitais. A Universidade Católica de Pernambuco, por exemplo, é jesuíta, né? Então, a gente tem aqui, na nossa história, bem parecida com a dos africanos, moçambicanos, também, a mesma forma que começou a evangelização aqui, eles começaram em Moçambique, com as primeiras ordens religiosas. Então, eles levaram, sim, o evangelho para lá, levaram esses missionários católicos, eles estabeleceram postos missionários com o objetivo de converter os nativos. Esse era o objetivo, de converter ao cristianismo. Mas o impacto aí no século XV e XVI das missões católicas não foi tão forte, foi muito limitada, porque houve muita resistência do povo moçambicano, por causa da sua cultura, de suas tradições. Então, isso foi uma resistência, e também a dificuldade que eles tiveram de penetrar no interior do país. Então, isso trouxe dificuldade nesses 2 séculos. Mas, nos séculos seguintes, que é o século XVII e XVIII, há uma expansão. As missões católicas, elas se solidificam nessa nação, certo? Principalmente no litoral de Moçambique e nas ilhas. Então, é um século aí, esses 2 séculos, XVII e XVIII, que a presença das missões católicas ganham força, e o catolicismo se torna mais forte nesta nação. É um período também, colocamos aqui, que é um período que começa a entrar outras denominações cristãs em Moçambique, mas é uma entrada muito incipiente ainda. Essa presença de protestantes no século XVII e XVIII é pouca, muito limitada. Por quê? A predominância do catolicismo. E, além da dificuldade com as tradições locais, que não aceita os missionários protestantes, há também oposição do próprio catolicismo, que onde chegava o cristianismo, os protestantes também eram perseguidos. Então, era cristão perseguindo cristão, como aconteceu na nossa história. Essa cidade paulista foi palco de muitas perseguições às igrejas cristãs. Então, os próprios católicos daquela época perseguiam os protestantes, porque éramos tratados como seitas, e como tal não podia pregar o evangelho, porque não era o evangelho verdadeiro para eles, era o entendimento que eles tinham naquela época. Então, é um período bem incipiente ainda das missões protestantes, mas o catolicismo se firma com fortaleza até o século XVIII. No século XIX, nós temos agora a era das missões protestantes. Há uma nova fase, aí já uma maior abertura no século XIX, com a chegada dos missionários protestantes, principalmente vindos da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. Então, muitas sociedades missionárias de Londres e dos Estados Unidos começam a enviar missionários para a África. É o despertar para a evangelização dos povos africanos. E muitas missões protestantes são estabelecidas nesse período lá em Moçambique. Outra coisa importante também, que nós destacamos ali, é que com a chegada dos missionários protestantes, há um impacto significativo na sociedade moçambicana. Por quê? Eles estabeleceram também escolas, hospitais, como os católicos fizeram, certo? Mas a abordagem protestante foi diferente. Eles trouxeram uma abordagem mais inclusiva e mais prática, diferente da abordagem trazida pelos católicos.
Isso a gente pode compreender. Quando eles vieram aqui para o Brasil, muitos se fecharam em mosteiros, em conventos, faziam a obra, mas se limitavam. Então, o impacto das missões protestantes foram muito grandes na África nesse período, por causa de sua abordagem inclusiva. E isso fez com que as missões protestantes ganhassem muitos adeptos, muitos seguidores na sua nação, né? Então, aí a gente vê o século XIX como o século do desabrochar das missões protestantes, certo? E nós vamos chegar, isso é o século XIX. O século XX, veja, até chegar nos dias de hoje, para a gente ver uma caminhada, como foi difícil e como é. O século XX talvez tenha sido o século mais difícil para as missões naquele país. Moçambique passa por profundas transformações sociais, políticas. Eles começam, ou seja, começam não, né? O auge da luta por sua independência, porque eles sempre lutaram e queriam a independência de Portugal, como nós queríamos também nos ver livres dos portugueses aqui, não queríamos ser colônia de Portugal. Então, eles sempre quiseram também a sua liberdade política. E começa justamente em 1975. Moçambique consegue finalmente sua independência de Portugal. Nesse período, com esse afã de lutar por sua independência, o que é que acontece? Surge o forte nacionalismo, o amor à pátria, o amor às suas tradições, e isso traz um certo desconforto à igreja. Vocês vão ver por quê. Com a independência de Moçambique, nem tudo se resolve. Ou seja, a partir de 1975, sai o domínio português, mas, infelizmente, o país se divide numa terrível guerra civil. Ou seja, moçambicanos brigando contra moçambicanos. Grupos políticos contra grupos políticos dentro do mesmo país. E isso foi terrível. Esse povo viveu numa guerra civil durante 17 anos. Você pode imaginar o número de mortos. Foi assustador. Então, irmãos matando irmãos em busca do poder. E quem eram esses grupos rivais? Ora, os países que dominavam o mundo queriam também dominar ali. Então, muitos grupos de esquerda, partidos políticos de esquerda, de direita, eles começam a guerrear entre si pelo domínio da nação. E isso traz também, como consequência, uma grande perseguição aos grupos religiosos que lá estão. Quem são os missionários protestantes e católicos que lá estão? Na maioria europeus, vindos de países capitalistas. Então, sofrem ataques muito grandes, são perseguidos. Há uma dificuldade muito grande neste período, neste século aí, de proclamar o Evangelho. Somente com o fim da Guerra Civil, em 1992, é que o país passa agora por uma estabilidade social, política, e aí começa novamente a abertura para a evangelização, certo? Então, e aí com isso nós entramos no século XXI, que é o século que nós estamos. Como é que vive hoje Moçambique? Então, Moçambique é, sim, uma explosão de diversidade religiosa, certo? Então, em Moçambique hoje, nós temos um crescimento muito grande das igrejas cristãs, pentecostais e neopentecostais, e nós sabemos também os problemas que causam com muitas igrejas neopentecostais, infelizmente, né? É aqui no Brasil, lá também, com exploração, mas, por outro lado, também tem promovido muita ajuda nesse país. Então, nada é
tão negativo quanto a gente pensa que é, não é? Muitos têm feito um bom trabalho e nós vamos ver como. Então, há um crescimento das igrejas protestantes, mas também há um fortalecimento das tradições culturais do país. Nesse presente momento, eles primam pela vivência das suas tradições culturais. Isso serve de quê? De impedimento à evangelização. Por quê? A cultura moçambicana, ela é, na sua maioria, animista, certo? Eles adoram muitas coisas da natureza, muitos seres e tudo mais. Então, há uma mistura, há um sincretismo também muito grande. Quando eles aceitam o catolicismo, por exemplo, eles levam junto as suas crenças, como aqui no Brasil, que a gente vê um catolicismo misturado com espiritismo, né? A gente tem. E a gente está vendo agora também um sincretismo religioso até nas igrejas neopentecostais. Tem cultos que realmente não se parecem com os cultos cristãos, não é? Há um sincretismo, parece muito com muitas organizações espíritas por aí. Então, há esse sincretismo que dificulta a entrada do evangelho também. E há um crescimento também do islamismo. Então, o islamismo avança com muita pressa em Moçambique. E nós precisamos orar, porque isso traz também muitas dificuldades para o evangelismo, né? Há também o crescimento de muitas organizações não governamentais, são ONGs religiosas, que entram em Moçambique para proclamar o evangelho, mas também com uma obra social muito relevante. Então, as ONGs religiosas têm feito um belíssimo trabalho em Moçambique, na área da saúde, da educação, do esporte, certo? Então, isso faz com que promova também crescimento social para esse povo, traz melhores condições de vida para esse povo tão sacrificado. Então, as igrejas, na atualidade, elas desempenham um papel muito importante na sociedade moçambicana, porque com a ajuda que os países têm, cristãos têm investido lá, tem ajudado muitas famílias moçambicanas a saírem da linha de pobreza, da miséria extrema, onde falta alimento, onde falta roupa, a saúde é muito precária. Então, é uma nação que precisa ainda de muitos investimentos. Veja o outro slide. Essa é nossa missionária, que é Cristina. Ela está em Moçambique. Quantos da igreja conhecem a Ana Cristina? Quantos tiveram? São poucos, não é? Mas essa é a pessoa que Deus tem levantado para trabalhar com muito carinho, com muito amor. E nós vamos ver aqui, ela mandou um vídeo, daqui a pouco nós colocaremos, e nós vamos ver o trabalho dela, como tem sido relevante com estes grupos sociais, desde criança até as mulheres, velhos, idosos, como o trabalho é importante, como ajuda na renda familiar, porque quando um missionário vai para lá e leva a palavra de Deus, primeiro o trabalho mais importante é alimentar o homem espiritual, é dar a palavra de Deus. Essa é a missão principal e primeira de um missionário, é pregar o evangelho, é ganhar para Jesus. Mas o povo com fome também sofre. Então, aí vem o outro lado que tem que ser trabalhado. E aí ela faz um trabalho muito bonito com culinárias. Então, as mulheres aprendem culinária. E com a culinária, o que é que elas fazem? Elas vendem o produto. Elas aprendem o corte e costura. E com isso, elas vestem a família. Então, é uma renda para a família também, não é? Ela faz esse trabalho com as crianças também. Pronto, esse aqui é um grupo de mulheres muçulmanas que estão tendo aulas de culinária, mas elas, primeiro, estudam a palavra de Deus, depois elas aprendem receitas culinárias para trabalhar, para ganhar o seu
pão de cada dia, né? O outro grupo, certo? Veja como as moçambicanas são bonitas, sorridentes, um povo simpático, cheio de vida, não é? Essas são também senhoras muçulmanas que estão sendo alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Muitas já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E isso nós nos alegramos, não é? Próximo vídeo. Pronto. Uma coisa também muito importante, tem irmãs aqui vestidas com as capulanas, não é? As capulanas, levanta aí para o pessoal ver, olha. Tem capulanas mesmo, e vindas lá de Moçambique, viu, gente? Essas roupas foram confeccionadas, esse padrão aí é muito rico, é o padrão cultural da nação, e eles têm orgulho de vestir, de manter suas tradições, usando as capulanas, que são essas roupas bem estampadas, bem coloridas, bem alegres. Então, faz parte da cultura africana e moçambicana em particular. O próximo. Aí nós vamos também trazer uma questão da cultura de lá, que é tão rica. Uma comida típica é chamada de matapa. Aí eu tive que anotar aqui, o que é isso? Que comida é essa? E como é que a gente pode fazer aqui no Brasil, né? Ele é um prato feito com folhas de mandioca, pilada, cozinhada num molho que é a base de amendoim também pilado e leite de coco. E é temperado com mariscos, com camarões ou com caranguejo. Deve ser gostoso, não é? Então, essa comida aqui, ó, que chama-se matapa, certo? E aqui de lá, essa comida é acompanhada com arroz branco ou com esse bolinho aqui que parece um purê branco, né? Mas se chama chima. E essa chima também é feita, é um alimento como uma pasta, feita à base de farinha de milho ou de mandioca. Então, eles botam um prensadinho aí e comem com a matapa. É o prato típico de Moçambique. E muito apreciado. Diz Cristina que é muito gostoso. Deve ser, né? Tendo marisco, é gostoso, não é? Camarão, deve ser muito bom. Folha de mandioca eu nunca comi, mas deve ser bom também, não é? A mandioca é boa. Então, essa faz parte da cultura deste país. Eu acredito que é o último, né? Aí a bandeira de Moçambique, né? Parece ser, a gente, a princípio, quando vê aqui, essa arma aqui representa os fuzis modernos, não tem nada a ver com o comunismo, aqui é uma pá representando o trabalho. O governo de Moçambique é um governo democrático, não é? Tem a Constituição, onde os poderes são distintos, o executivo, o legislativo e do judiciário, não é? Que não é no Brasil, mas lá está bem definido. Então, é um país que tem é democrático, né? Graças a Deus, hoje tem isso aí. No entanto, embora seja um país democrático, a gente vê que as fortes tradições ainda dificultam a evangelização, principalmente na região, na área norte do país, a região mais pobre, que é onde é mais perseguido os cristãos, onde os cristãos são mais perseguidos, certo? Nós vamos ver agora o vídeo da missionária Cristina. Não, nesse vídeo não, esse vídeo agora não. Deixa esse por último, certo? Esse é um moçambicano que está falando o que houve na área de Cabo Delgado. Não é esse que eu quero apresentar agora. É o de Cristina. Esse tipo de bolo de culinária não é típico de lá não, viu, gente? É aqui do nosso país, então é Cristina que está levando isso para lá. E eles gostam. Olha, as crianças quando recebem
treinamento. Veja como tem um trabalho voltado para crianças. Veja, gente, essa capacitação de empoderamento para as adolescentes órfãs. Esse que eu falei com vocês aí. Aula de customização com recicláveis. Então, é uma gama de trabalhos que eles desenvolvem lá para angariar dinheiros para a família. Olha, corte também, ação social, fazem corte de cabelo, certo? Essa foi uma conversão do irmão Joaquim. Culto infantil. Veja o local como é bem apertadinho, mas como tem tantas crianças, não é? A missionária consagrando um bebê. O encontro de líderes. Eles trabalham com o trabalho de apadrinhamento de crianças, não é? Atividades também com bíblias, doações de Bíblia. As próprias autoridades do país não evangélicas, eles falar um pouco do que Deus está fazendo, aprovam o trabalho e eles estão lá também distribuindo Bíblia. Tá aí a Cristina com a roupa típica, né, com as cabulanas, né, capulanas. Agora o som não estou ouvindo. Dá para soltar o som. Dois. Então, Deus tem feito grande. Graça e paz, igreja, né, com muita alegria. Graça e paz, igreja, né, com muita alegria, né, que eu estou aqui para falar um pouco do que Deus está fazendo no campo missionário. Eu sou Ana Cristina, estou em Moçambique, né, desenvolvendo o projeto Sublime Tarefa na comunidade de Dunda 2. Então, Deus tem feito grandes coisas. Nesse ano nós temos colhido frutos para a glória do Senhor Jesus. Estamos dando continuidade aos estudos bíblicos, né, com as mães. Nós temos 14 mães muçulmanas estudando a palavra de Deus conosco. Estamos desenvolvendo um trabalho com as crianças, né? São 80 crianças que têm estado conosco, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo do seu amor, da sua graça e sabendo do plano que Deus tem para a vida deles. E temos um grande privilégio, né, de iniciarmos, né, se Deus permitir, ainda esse ano, mais 3 células, né? Uma no Dondo, uma na comunidade de Pavuna e outra lá em Moçambique, se Deus permitir. A obra do Senhor tem crescido, né, tem avançado e o reino de Deus tem sido propagado. Então, me sinto muito feliz em saber o que Deus está fazendo, o que Deus fará. E convido você, igreja, né, como está escrito em Mateus, né, 28:19, vinde por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E quando nós percebemos, né, a mensagem deste texto, diz que é indo evangelizando, é indo falando. Então, em todo o tempo, onde você estiver, né, indo para a escola, para a faculdade, indo para o seu trabalho, você deve pregar o evangelho de Jesus. Tem oportunidade nos ônibus, né, nos metrôs, sempre a pessoa que estiver ao seu lado, você pode falar do amor de Jesus. Né? Nós sabemos que cada pessoa com Cristo é um missionário e cada pessoa sem Cristo é um campo missionário. Então você tem a oportunidade de estar no Brasil falando de Jesus, anunciando o seu amor, a sua graça e também estendendo até os confins da terra, chegando até Moçambique para anunciar o evangelho de Jesus através das suas orações, através da sua oferta. E também você pode tirar um tempo, né,
15 dias, um mês, e vim fazer missões de pertinho, né? Nós estamos aqui para te receber. A seara é grande, né? Poucos são os trabalhadores, e eu quero contar com você, ou esse ano, ou próximo ano, que você possa estar aqui, né? Doar suas férias com a sua profissão, com o seu talento, o que Deus confiou a você, que você possa vir compartilhar e dividir com essa nação que tanto precisa do amor de Jesus. Muito obrigada pelas orações, muito obrigada pelas contribuições, e eu louvo a Deus por essa igreja, louvo a Deus por essa liderança que tem entendido sobre a obra missionária, sobre a missão de Deus no mundo. É evangelizar, é anunciar, é proclamar o reino de Deus a todos que precisam do seu amor e da sua graça. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Beijo. Incessantemente por esse trabalho lá. Então, nem tudo é tão fácil. A gente mostra as crianças trabalhando, mas há muito embate. E nós sabemos que as forças do inferno estão todo o tempo tentando prejudicar a obra do Senhor. Não é? São demônios mesmos que se manifestam tentando destruir o povo, a obra de evangelização. Mas a igreja vai dar as mãos e orar por este trabalho, para que Jesus dê força a Ana Cristina, saúde para ela continuar lá. E quem sabe, se Deus não vai levantar aqui muito nas férias, para ajudar a Cristina lá em Moçambique. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero, ó Deus, nesse instante, colocar em tuas mãos este trabalho, ó Deus, lá em Moçambique, na província de Sofala. Senhor, estende poderosamente e faz crescer o teu trabalho, a evangelização das diversas igrejas, ó Deus, que estão ali trabalhando com um coração puro, vendo, ó Deus, somente o crescimento do teu reino, o engrandecimento do teu nome. Faz crescer, ó Deus, o verdadeiro evangelho entre o povo africano. Um povo já tão sofrido, ó Deus, por escravidões, por guerras, pela pobreza, Senhor. Deus, estende as tuas mãos sobre esta nação, sobre o povo africano, sobre o povo moçambicano, que eles encontrem a luz do Evangelho, que eles encontrem a paz somente em Ti, Jesus Cristo, único Salvador, único Senhor nos céus e na terra. Em Tuas mãos eu coloco a vida de Cristina, Deus. Cuida de cada um dos missionários também que lá estão, na obra de evangelização. Que eles tenham saúde, que eles tenham força, que eles tenham unção do Teu Evangelho para proclamar com ousadia, para que eles tenham autoridade, ó Deus, porque Tu já deste de expulsar demônios, de curar enfermos. Faça milagres e maravilhas, ó Deus, neste campo missionário. E abençoa esta igreja, que é uma igreja missionária. Senhor, que tem o coração aberto para o Teu Evangelho, para a proclamação do Teu nome entre os povos na terra. Abençoa cada um dos nossos irmãos, os ofertantes de missões, aqueles que ofertam com amor, Jesus, sabendo que estão alcançando vidas. Abençoa cada um missionário desta igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.